A paz de Cristo, abençoado e abençoada de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar, na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um ótimo dia para os irmãos. Eu ia trazer outra mensagem, mas Deus tocou no meu coração para trazer essa mensagem. Eu creio que tem gente que está precisando ouvir essa mensagem. E Deus pediu, irmão, para falar para irmãos aqui. Que Deus já falou com você que iria descer alguém à cova, à sepultura. Mas que tem uma promessa e Deus vai descer. Talvez você está se perguntando, eu tenho essa promessa. Porque Deus, Ele fala, irmão, que vai descer alguém, muitas das vezes, por causa da maldade dela. Pelo grau da maldade dela. Não só contra a sua vida, mas quando a pessoa é maldosa, irmão, pessoa difícil, ela faz maldade com todos. Aonde ela passa, ela faz o caos. Ela destrói vida. Jogam pessoas no fundo do poço. Destrói famílias. Porque carregam uma maldade muito grande. Deus fala assim, irmão. Deus promete sim. Mas Deus pediu para falar que antes dessa pessoa descer, Deus vai ferir essa pessoa. Deus não vai permitir que alguém desça sem uma cobrança muito grande. E é para que todos que apoiaram, tem gente que apoia pessoas assim. Fica do lado de pessoas assim. É por isso que essas pessoas, irmão, muitas vezes ganham tanta força. Porque ela arruma grupo de pessoas para ajudar ela a fazer o mal, a destruírem vidas. Deus vai pegar essa pessoa, vai ferir ela de uma maneira tão grande, irmão, que tem pessoa que vai se revelar, vai até confessar o que ela está passando foi por causa que ela tocou em você, porque atravessou a sua vida. E tem pessoas aqui que passou, irmão, uma angústia muito grande, uma pressão psicológica muito grande, um sofrimento extremo. O que você passou, mesmo você tentando explicar com palavras, você não consegue. Alguém aí brincou com você. Você foi alvo de alguém, da mira de alguém. E alguém pegou você como cobaia dela. Você sabia? E essa pessoa planejou tudo. Ainda colocou pessoas para ajudá-la. Você se tornou cobaia na vida dessa pessoa, irmão. E você ainda saiu como errado da história. Porque essas pessoas são assim, irmão. Ela ainda consegue convencer outras pessoas que errado da história é você. E muitos te julgaram, como julgaram a Jó, irmão. Tem pessoas, irmão, não julgue todo mundo. Tem pessoas que você vê, irmão, num sofrimento muito grande, passando algo muito difícil, um sofrimento extremo. E tem pessoas que chegam ainda e falam, tá sofrendo assim porque fez alguma coisa.
porque aprontou e fica investigando a sua vida, falando coisas que não existem. Ô glória! Tem gente aqui que foram vítimas, que não tem culpa, não tiveram culpa de nada. Tem horas que você fica pensando o que você fez para merecer essa covardia tão grande que te fizeram. E Deus pede para te dizer, tira essa preocupação. Tira essa preocupação. Você não tem culpa nessa história. Eu tenho autoridade, irmão, para falar dessa palavra. Porque me pegaram também como cobaia. Eu estava, irmão, num estado de luto. Você sabe, irmãos aqui, que já vieram de um luto. E eu vi, irmão, de um trauma muito grande. Quem já visitou várias vezes o CTI, sabe? Até aquele barulhinho das máquinas fica na sua cabeça. Eu vi, irmão, assisti o meu esposo quase morrendo. De eu ficar em pânico, ver ele todo roxo, sem respiração. Aquela imagem ficou, irmão, eu fiquei praticamente louca de falar com o médico, só eu que estava vendo meu esposo ali. Eu passei por um trauma muito grande, irmão, dentro do hospital. Todo dia eu estava ali, vendo o quadro. Nem minha filha, ela era muito nova, ela não quis ir. Eu que tive que acompanhar aquilo dali. Era eu que conversava com os médicos. Quem já passou por um trauma muito grande, irmão, sabe? Eu estava fragilizada. Eu era, irmão, passei abraçada por famílias. Eu não vou contar meu testemunho aqui, pois os irmãos já sabem do meu testemunho. Pessoas que eram para me abraçar, me acolher a minha filha, que era criança ainda, nos jogaram no meio do nada, por causa de ganância. Irmãos, a gente só conhece os seres humanos, como estamos fragilizados. Eu passei uma dor, uma luta muito grande, irmão, sem merecer. Eu fiquei perguntando para Deus, por que aquilo? Por quê? Irmãos, eu cheguei em um tempo na minha vida. Eu andava muito de bicicleta, sempre gostei muito de bicicleta, irmão. Sempre gostei muito. E você sabe, quando você anda de bicicleta, você tem que ter uma atenção muito grande, né? Eu não sabia o grau de depressão que eu estava. Minha cabeça, meu juízo não estava legal. E um dia eu resolvi ir ao mercado a pé. Eu vi, irmão, quanto no automático eu estava. Eu estava andando, mas a minha alma não estava ali. Só estava o corpo. Eu estava andando no automático. Eu estava tonta, eu estava perdida na rua. Eu não sabia. Sabe, eu vi as pessoas passando assim, na rua, os carros. Pela primeira vez eu olhei para um ônibus e desejei entrar ali debaixo. Irmãos, é sério. Tem pessoas que se aproveitam da sua fragilidade, do que você está passando. Se aproveitaram da fragilidade de Jó para acusar ele. Ficaram 7 dias falando no ouvido de Jó, fazendo ele tentar lembrar o que ele fez. E Jó não tinha feito nada. Deus ficou irado. Os amigos de Jó desejou matar os amigos de Jó. Jó que intercedeu, irmão, pelos amigos dele. Tem pessoas ainda que nos julgam, que levantam o dedo para falar aquilo que não sabe.
Nem todo mundo, irmão, está colhendo o que plantou. E tem pessoas aqui que não plantaram nada. E teve uma colheita. Alguém fez você colher aquilo que você não plantou. É por isso, diante de uma covardia, tem pessoas que gostam de brincar com a vida dos outros, irmãos. Na primeira oportunidade de ver você fragilizado e fragilizado, vão brincar com você. Vai levar você ao extremo. Tem gente que gosta de fazer covardia. Irmão, muito tempo atrás, eu não sei se eu li em um livro, eu não sei detalhe muito da história, mas eu quero passar para você o nível, de repente alguém até saiba desse algo, de um acontecimento. Você vê como é o nível da maldade de alguém, da covardia de alguém desejar alguém, ver alguém sofrendo, irmão, torturar. Tem gente que passou por torturas aqui, emocionais, tá? Até mesmo física. Eu lembro, irmão, se eu antes de falar da história, se eu não saísse de determinado lugar, a pessoa estava tão nervosa, querendo o que era meu. Se eu não saísse, iria acontecer o pior. Alguém ia me agredir fisicamente, ou até mesmo ceifar minha vida, porque a ganância era muito grande, irmãos. Eu não vou falar o que, sabe, tantos assuntos que aconteceu. Muitas coisas aconteceram. Só Deus na causa, irmão. Só Deus na causa. Quando eu olho para trás, eu só vejo Deus na minha vida. E eu pergunto como eu consegui sobreviver. Como a minha filha conseguiu sobreviver. Entramos numa depressão, síndrome do pânico, muito grande, irmão. Muito grande. Passamos juntas essa história, essa covardia. Não teve ninguém para apoiar, não. Teve gente para apontar. Teve gente para dizer, não é nervosa, porque eu tentei me defender, do meu jeito, sair de si. Tem gente assim, que te provoca, até você explodir. Até você perder sua razão. Não perder sua razão, mas você está dentro da razão. Não fizeram assim com Jesus? Jesus estava lá, fizeram ali, montaram mercadorias ali no templo. Jesus saiu o quê? Arrasando tudo. Foram a oportunidade de falar, não é Deus, não é Jesus? Está nervoso por quê? Somos seres humanos, irmãos. E as pessoas gostam de julgar. E tem pessoas hoje, até hoje, que estão sendo julgadas como culpada. Mas Deus vai pegar essa pessoa que fez você de cobaia. E ela vai ter que confessar. Ela vai ter que falar. Tem pessoas que acreditaram nessa pessoa. O que essa pessoa vai passar, irmão? Se prepare. Nem você vai acreditar. Vou contar rapidamente, irmão, o que eu li. Porque na antiguidade, irmão, as pessoas se divertiam com a tortura humana. Então, tudo que era tortura, irmão, as pessoas gostavam, principalmente o rei. E teve um homem que ele mexia, né, com o negócio de ferro, essas coisas. E ele fez, acho que foi um touro. Todo, irmão, não sei se foi de cobre, que aquece muito, ou de ferro. Eu não lembro, tá? Mas foi um metal que aquece demais. E ele fez aquele touro. E oco por dentro, né? A intenção dele era o quê? Colocar fogo, né, naquele touro. E
Eu acho que tinha janelas, eu não sei, algumas coisas assim, janela pequena, para a pessoa poder ver, né? Era para botar fogo, aquecer aquele touro, aquele metal e colocar pessoas lá dentro para assistir, né? A pessoa de fora assistir a tortura de alguém. Ele levou aquele projeto dele para um determinado rei. O rei gostou dele, explicou, tal, que estava vendendo aquilo dali. Olha a cabeça da pessoa, irmão. Se agradou muito aquele rei e falou o que queria. Mas a cobaia seria o próprio que tinha feito o touro. E se divertiram. Então, muitas das vezes, alguém se divertiu, quer se divertiu às suas custas. Mas ela se tornará alvo. Tem gente que é assim, que sente prazer em ver você sofrer, acompanhar o sofrimento. Deus me deu essa palavra, irmão. Vai ser uma palavra rápida. Ele me fez lembrar, irmão, de Judas. Mateus capítulo 27, verso 3, que diz: Quando Judas, o traidor, viu que Jesus tinha sido condenado, sentiu um remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e aos líderes judeus. Irmãos, chegou uma hora que, diante da maldade de Judas, Judas sabia, irmão, ele tinha consciência, ele vivia lado a lado com Jesus. Ele sabia o que o mestre ia passar. Mesmo assim fez, irmão. Mas só, irmão, que tem um tempo da colheita vir. E quando vem, alguém não suporta. Judas fez, irmão. Ele foi o causador. Não precisava ser ele. Causou uma pressão psicológica em Jesus tão grande. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, Jesus sentiu uma angústia muito grande, que descreve a Bíblia que Jesus começou a transpirar gotas de sangue por causa da pressão. Jesus levou os 3 com ele e pediu ali para ficar com ele, porque a angústia que Jesus estava passando era tão grande, que era angústia de morte. Tem gente, irmão, que nos faz passar por isso, que você sente uma angústia tão grande, principalmente como é alguém, irmão, de perto, alguém que era para te proteger, alguém que era para te amar, alguém que era para ser grato e grata a você. Alguém que você sempre fez o bem, sempre ajudou. E quando alguém, irmão, faz essa covardia, se diverte, resolve se divertir com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Não estamos preparados, irmão. Nosso psicológico não tem preparo para sofrer. Deus não fez os seres humanos, irmão, para sofrer. E quando atinge, irmão, o nosso psicológico, a nossa mente, atinge o demais, irmão, o nosso corpo. Não, irmão, não temos controle. Tem pessoas que falam, é preguiça sua, fica deitado, preguiçoso, preguiçosa, depressivo, pessoa depressiva, sabe? Tem pessoas que julgam a nossa história, o modo de agirmos muitas vezes.
Mas Deus sabe. Tem gente, irmão, que não tem uma história como você. Não tem um testemunho como você. É muito fácil, irmão. Tem pessoas, irmão, que quase não passaram nada nessa vida. Você sabia? Tem pessoas que não foram feridas ao nível que você foi ferido. Então é para as pessoas, irmão, que nunca passaram por um sofrimento extremo. É muito fácil falar da forma que você é. Talvez você desenvolveu a síndrome do pânico. Irmão, como passamos por um processo assim extremo, talvez nunca mais seremos a mesma pessoa. É igual você levar, irmão, um tiro. Nunca vão conseguir tirar totalmente. Vai ficar aquele resquício, né, de pólvora no seu corpo. Não que Jesus não consiga curar, irmão, mas isso demanda muito tempo. Tem pessoas aqui, se fosse fazer um tratamento, um acompanhamento com um psicólogo ou um psiquiatra, não sei, talvez você faria o resto da sua vida. Mas Jesus, que é o psicólogo, o dono da psicologia, ele tem o poder de te curar em tempo recorde. Mas também demanda tempo, irmão. Demanda tempo. Irmãos, não é fácil. Jesus passou um processo muito complicado mesmo. Jesus não sofreu só, muitas vezes o filme, né, tenta mostrar a história de Jesus, mas que o nosso mestre sofreu, principalmente, agressão psicológica. Passou, irmão, o que ele não merecia. Ele era inocente. Ele era justo. É por isso, irmão, que Deus, ele entende a sua dor, sabe da sua inocência, sabe que o julgamento contra você não procede. Você está com a verdade. Mas Judas aqui, irmão, o traidor, frio, não se colocava no lugar de ninguém. Não tinha um pingo de empatia com Jesus. Sabendo que era inocente, sabendo que Jesus ia passar, porque essas pessoas sabem exatamente o que estão fazendo. E não estão nem aí. Não estão nem aí. Mas a hora da cobrança, ela chega. E chegou para Judas. Tem algo, irmão, que Deus toca em alguém, chamada consciência. Todo mundo tem consciência. Mas você fala assim, não, aquela pessoa ali não sente. Irmão, de repente não tenha arrependimento, não tem mudança. Mas remorso e culpa passa a ser, irmão. Essas pessoas têm depressão. E depressão profunda. A espiritualidade sabe tocar. A espiritualidade sabe cobrar. E quando vem, irmão, a pessoa não suporta. É muito bom, é muito gostoso para essas pessoas assistir o seu sofrimento, o sofrimento dos outros. Mas só que a conta chega. E chegou para Judas. O remorso tomou conta, ele não suportou a colheita dele. Se Jesus sentiu uma pressão psicológica muito grande, a dor, a agonia,
que Jesus pediu para passar, se fosse possível, passar, porque era um sofrimento muito grande que ele ia atravessar, ele sabia. Pediu para passar, se fosse possível, mas não era. Judas, ele desejou a morte. Tem gente, eu vou falar o que Deus pediu para falar, tem gente aí que vai passar um processo tão complicado, algo tão difícil que ela não vai suportar. Vai ter pessoas que vão desejar que a morte chegue rápido na vida dela, que ela não vai ver graça em nada. Vão entrar em um quadro depressivo. Você não passou? Você não desejou? Tem gente aqui que desejou até sair da vida, até Deus te levasse. E tem pessoas ainda que estão desejando isso. Mas Deus vai te curar. Deus vai te levantar. Deus vai te dar sonhos. Eu sei, irmão, que é parar de sonhar. Eu sei que é levantar no automático. Segunda era sábado, sábado era como qualquer dia, era terça. Eu não tinha expectativa de nada. Tudo que eu comia, para mim, dava no mesmo. Se eu comesse carne, era a mesma coisa que comer frango, comer ovo. A única coisa que eu tinha que me alimentar. Eu sentia muita fome. Tem gente que nem fome sente. Então, eu não sonhava em nada. Entendeu? Até esse casamento que eu tive rápido, foi mais para sair do sofrimento do que amor. Não tinha amor nenhum. Foi mais para me sair daquela situação. Eu estava desesperada que alguém, gente, me acolha. Entendeu? Não foi por amor, não foi por nada. Eu deixei mais uma pessoa terrível entrar na minha vida, mas rapidamente Deus me tirou. Foi um erro muito grande, mas Deus me tirou. Então, irmão, se você passou e desejou, imagina essa pessoa que é totalmente culpada diante de Deus. Essa pessoa vai desejar, irmão. Vai desejar sair dessa terra e Deus não vai deixar. Enquanto ela não pagar as depressões que você passou, por cada depressão, por cada noite mal dormida, por cada desespero que você passou, por cada agonia que fez você passar. E se você passou com alguém fez você passar com alguém, essa pessoa se prepare, que vai ser tudo contabilizado. Deus tem uma conta exata lá no céu, de cada noite sua, de cada desespero seu, de cada julgamento, de cada pessoa que ela colocou contra você. Tem gente que brinca, irmão. Terrível coisa é cair na mão de Deus Todo-Poderoso. E tem alguém aí que vai pagar um preço muito grande. E Deus falou que essa pessoa vai servir de exemplo para quem ficou do lado dela. Tem gente que vai pagar um preço tão grande que o comentário será muito grande. E Deus vai limpar o seu nome de todo julgamento. Tem gente te julgando, porque essa pessoa inverteu a situação. Disse que você era culpada, que você era uma pessoa difícil, pessoa nervosa, né? Essas pessoas sempre arrumam um jeito. Espera que a história vai mudar. E a seu favor, Deus vai limpar o seu nome. E tem pessoas que vão ficar apavoradas
o que alguém vai passar. Porque no fundo, essas pessoas sabem quem é essa pessoa. Mas essas cobrinhas que ficaram do lado dela são tão maliciosas, tão má quanto essa cobra grande aí que atravessou o seu caminho. Só até aqui, em nome de Jesus. Se você precisa de oração, coloca aí nos comentários. Em nome de Jesus, estarei orando pela sua vida. Hoje eu tirei o dia para jejuar. Se você precisa que eu ore pela sua vida, eu estou aqui para te ajudar em oração, te ajudar em jejum. Fica com Deus. E até logo, se assim o Espírito Santo permitir.